Nerd cabeçudo, seja bem-vindo à 14ª, 24ª aula do seu curso. Não é um curso, é uma playlist, a playlist resolvendo exercícios da plataforma Uri. Na aula de hoje, nós vamos fazer alguma coisa. No vídeo de hoje, vamos fazer alguma coisa. O que é que nós vamos fazer? Não sei. Eu imagino que a gente vai fazer esse exercício aqui, ó. A fórmula de Bhaskara. Vamos calcular a fórmula de Bhaskara. Como é que calcular a fórmula de Bhaskara? Não sei. Leia três números do tipo ponto flutuante. Depois, apresente as raízes da fórmula de Bhaskara. E se for impossível calcular as raízes porque a divisão por zero ou a raiz é um número negativo, apresente a mensagem impossível calcular. É a fórmula de Bhaskara. Eu não vou te ensinar a fórmula de Bhaskara. Eu espero que você tenha malemolência, molejo, gingado, rebolado para entender a fórmula de Bhaskara. Não é uma obrigação você, programador, saber a fórmula de Bhaskara, mas você, como um ser humano cívico, precisa saber sim, mais ou menos. Talvez não, mas é interessante que você saiba. Leia três valores do tipo ponto flutuante no arquivo de entrada, chamados de A, B e C. Eu vou colocar double, porque sim, mas ele pede do tipo ponto flutuante, pode ser float. Para calcular a fórmula de Bhaskara, eu vou pedir os valores de A, de B e de C. E depois eu vou calcular o delta. O delta eu posso colocar em uma variável chamada delta. Não acho que seja necessário calcular o delta dessa forma. Tem outras formas. Acho que vou fazer da seguinte forma. Peraí, tive uma ideia melhor. Eu vou fazer direto aqui, ó. Se e aí eu vou colocar aqui o delta. O delta é B vezes B menos 4 vezes A vezes C. Se isso aqui for menor que zero e se o A for igual a zero, então eu vou apresentar a mensagem impossível calcular. Isso aqui é a condição que ele me dá, tá? Se as raízes da equação forem... Se for impossível calcular, porque a divisão por zero ou a raiz é um número negativo, então você vai calcular o delta e existem três opções. Se o delta for maior do que zero, se eu não me engano, se o delta for maior que zero, você tem duas raízes reais. Se o delta for igual a zero, você tem uma raiz real. E se o delta for menor do que zero, você não tem raízes reais. Então essa é a primeira condição. Se o delta for menor que zero, você não tem raízes reais. E isso aqui é um ou, tá? Ou se a divisão por zero, se na fórmula de Bhaskara o Azinho foi igual a zero, então se o A for igual a zero, você não tem uma equação do segundo grau. É isso. Printf é impossível calcular. Se não, então a gente só precisa exibir o cálculo das raízes. Printf. Bom, tá aqui o R1. E agora eu vou exibir aqui o R2. Para calcular o R1, a fórmula de Bhaskara é menos B mais a raiz de delta. Eu podia ter colocado isso aqui em uma variável que ia facilitar, mas eu acho que uma forma diferente, eu até te dou mais opções. Se você for criar uma função, eu recomendo que você use uma variável chamada delta. Quando é que você deve usar? Não, eu vou dar aula, isso aqui não é da aula de C, então foda-se, desculpa. Mais ou menos você vai calcular para a raiz positiva de delta, depois para a raiz negativa.
dividir por 2 vezes A. E aí é isso, meus queridos nerds cabeçudos. Eu vou dar uma pausa porque esse é um exercício que vale a pena ser testado no URI. Então eu vou abrir aqui o Replit. Bom, nerd cabeçudo, acabei de voltar aqui ao URI e tive que fazer 2 alterações. Primeiro, o Azinho aqui estava minúsculo, eu tive que acrescentar maiúsculo. Segundo, eu tive que reorganizar os parênteses. Os parênteses. Tá dando um errinho aqui ainda. Tá falando que tá faltando parênteses. E está mesmo, faltam aqui. Bom, é isso. Um aviso. Porque para usar a função sqrt você precisa declarar a biblioteca de matemática. Eu não lembro qual é a biblioteca de matemática, é esse daqui, ó, math.h. Agora vai dar certo. Os valores que nós temos que testar são 10, 20.1, 5.1. Tá, confere. Hora do show, hora da comemoração. Existe uma possibilidade absurda de o Replit recusar a minha resposta. Espero que não. Estou com preguiça e a aula já está bem longa. E é só para fazer a forma de Bhaskara. Eu acho que deve ter. Aí foi. Não vou falar mais nada. Um beijão. Não se esqueça de se inscrever no canal. Até a próxima e fui.